nas tuas mãos, já está nas tuas mãos, a vida dele já está nas tuas mãos, e o Senhor vai usar conforme aquilo que o Senhor quer para nós. Nós estamos com o coração, a mente receptiva àquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, usa, e que nós venhamos, ó Pai, ser usado também para receber tudo aquilo que o Senhor tem e levar conosco para onde quer que nós vá, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Itamar. Vocês podem se assentar. Quero falar... eu vim nesta igreja, não era aqui, mas em outro local, uma vez só, já faz algum tempo, e talvez muitos não me conheçam. Como ele disse, eu tive a graça de Deus de ser o pioneiro da obra quadrangular aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui faz 93, 30 anos, né? Quase. E começamos o trabalho de abrir igrejas de língua portuguesa aqui neste país. Deus nos abençoou. Chegamos, eu, minha esposa e a minha filha já estava aqui por 6 meses, preparando o terreno para nós. Então eu passei a chamá-la de Joana Batista. E nós iniciamos o trabalho na cidade de Rockland, e ali nós conhecemos a pastora de vocês, a Nilceia, que é assim como minha filha na fé. E a gente sempre desenvolveu uma amizade muito grande, e eu acompanhei o progresso dela, né, daquele início que chega assim, sem conhecer quase nada da Bíblia, tudo, e hoje é uma pastora muito abençoada. E uma grande bênção que ela recebeu foi casar com esse homem aí. Então, a gente está muito ligado, eu tenho acompanhado esta obra, e com muita alegria eu vejo o progresso, o crescimento, e sabendo que isto não é o fim, é apenas parte daquilo que Deus tem preparado para vocês. Louvado seja Deus. Deixa eu começar aqui contando uma historinha para vocês, só para a gente brincar um pouco. Diz que o Papa veio visitar o Brasil e foi lá para o Rio de Janeiro. E uma multidão acompanhava o Papa por onde quer que ele fosse, e sempre o pessoal cuidava da segurança dele, punha um motorista para dirigir e ele num banco de trás com toda a segurança, naquela limusine. Mas o Papa estava cansado só de ir lá atrás, ele sentia vontade de dirigir o carro. E ele começou a falar com o motorista. Oi, eu quero dirigir. O motorista, não pode. Mas o Papa, não é? Conseguiu convencer o homem a trocar de lugar. Aquele homem, motorista, ficou no banco de trás da limusine, e o Papa sentou ali, pegou o volante. Logo no primeiro semáforo, ele aprontou. Entrou na contramão, bateu no outro carro, e deu aquela confusão. Chegou polícia, ambulância, tudo. Confusão no trânsito do Rio. Aí chegou a polícia, chegou o policial, olhou para fazer a ocorrência, olhou tudo e viu que tinha alguma coisa ali muito estranha, não é? Aí ele ligou para o superior dele, telefone, e falou, olha, aqui na Avenida Brasil deu um grande problema, parou o trânsito, está a maior confusão. E o chefe lá perguntou, quem é que está envolvido aí? Ele falou, eu não sei o nome dele, mas o que eu sei é que o motorista dele é o Papa. Então, aí que confunde tudo. Ok, minha gente. Hoje nós estamos vendo aqui que o clima hoje aqui é de missões, não é? Vocês estão aí, tem algum significado essas roupas? Essa Ivanete, qual é? Do que? Da África. E o seu? Também da África. Então é para lá que vocês vão, hein? E já estão indo para lá. Vai lá conhecer a obra, não é? Muito bom. Gente, missões. Se vocês saírem daqui com uma coisa bem forte no seu coração,
lembrando, sabendo que missões está no coração de Deus. Isto é algo que Deus olha porque Ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Então tem pessoas no mundo todo. E como foi cantado e falado aqui, como é que eles vão se converter se alguém não vai lá pregar para eles? E como é que a pessoa vai pregar se não for enviada? Há todo um processo. Na Quadrangular, nossa igreja, um missionário, antes de ir para o campo missionário, ele passa por um treinamento a respeito da cultura do país, das finanças do país, de situações do idioma do país e situações políticas do país. Então, ele vai preparado e remunerado, porque ser missionário não significa ser mendigo, não significa passar fome, ficar com cara de tristeza. Se o missionário puder ter segurança de que todo mês ele vai receber um valor que sustenta ele e sua família, isto é uma grande bênção para aquele que está fazendo a obra do Senhor. Vocês dizem amém? Amém. Ok, eu quero ler aqui uma passagem que está em Efésios, no capítulo 6. São 2 ou 3 versículos apenas, que diz assim, é no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isto nós enfrentamos em todo lugar, mas o missionário, o diabo coloca os demônios mais fortes e bem treinados para tentar acabar com a obra missionária. Ele tem que enfrentar lutas terríveis. Se vocês leem a Bíblia? É mesmo? Só no culto de domingo? Vou ler também em casa. De vez em quando eu deparo com crentes antigos que sabem tudo, menos de Bíblia. Então, porque quando a gente conta a história conhecida, eles falam, nunca ouvi isso, mas está na Bíblia, nunca ouviu, porque eu não leio aqui. Mas no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a gente vê uma grande luta no mundo espiritual, no mundo invisível. E o resultado desta luta invisível é manifestado na vida de Paulo e Silas. Eles eram missionários, estavam na cidade de Éfeso. A igreja em Éfeso se tornou uma igreja muito poderosa. E até hoje, lá na Turquia, tem esta cidade, as ruínas, e é um dos lugares mais lindos para ir conhecer. Éfeso, essa cidade onde aconteceu isto. Lá tinha uma mulher, adivinha, que ela, com as suas adivinhações, ela dava muito lucro para as pessoas, os que vendiam coisas e tudo, ela dava lucro. Mas chegaram lá Paulo e Silas, com a palavra de Deus, pregando o evangelho, e essa adivinha ia atrás deles, gritando e dizendo, estes são os homens de Deus que faz a obra de Deus. O que ela falava não estava errado, mas perturbava. Todo dia ela ia na frente gritando, falando deles. E homens e mulheres realmente de Deus não gostam de ser bajulados, não gostam de receber glória. Não é? Quando você vê alguém que tudo é eu, glória a mim, louvado seja eu, foge. Então, Paulo e Silas não queriam
desta forma ser conhecido como homem de Deus. E ela ficava todo dia. Aí, um dia Paulo esquentou a cabeça, ficou nervoso, não aguentou mais essa situação, chegou e disse para o demônio que estava dentro dela. Não falou para ela, falou para o demônio. Falou: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E saiu. E ela parou de adivinhar. Parou de dar lucro para os comerciantes. Então, agora vejam, tudo isso já começou uma guerra espiritual quando Paulo expulsou o demônio dela. Ele mexeu com o demônio. Aí, os demônios se levantaram, tomaram posse dos comerciantes, que se juntaram para dizer: agora nós estamos perdidos, acabou o nosso lucro. Então o que eles fizeram? Levantaram um tumulto e começaram a xingar e falar de Paulo e Silas, que foram assim chicoteados, né, e foram levados para a cadeia. Quer dizer, o demônio primeiro, a mulher foi libertada. Seria um motivo de todo mundo dar glória a Deus. Mas se levantaram, forças demoníacas se levantaram. Paulo e Silas foram açoitados e levados para a cadeia, para a prisão. Mas parecia que tinha terminado, não é? Mas não tinha, não. Porque ia ter uma resposta de Deus. À noite, eles todos machucados, talvez ainda ensanguentados, em vez de reclamar, começaram a cantar louvores a Deus. E quando eles cantavam aqueles louvores, veio um terremoto. A luta espiritual estava brava, gente. Veio o terremoto, as portas se abriram. O guarda queria se suicidar. E Paulo entra lá e fala assim: olha, não faça isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. E ele creu. E naquela hora da noite, era mais de meia-noite, aquele guarda da prisão levou Paulo para sua casa. Chegaram lá, cuidaram de Paulo, passaram água nas machucaduras dele, de Silas, comeram. E deve ter comido bem, porque logo ficaram fortes. Levaram a família para um lugar ali e batizou toda a família. A guerra espiritual estava brava. E como sempre, Jesus venceu. Jesus ganhou, ele é vitorioso, nunca perdeu uma batalha. E aí eles voltaram para a prisão. Mas aquela família estava ganha para Jesus. Eles estavam aliviados, tinham comido bem e agora estavam prontos para continuar a batalha. Então eu estou mostrando para vocês, não está escrito que é uma batalha espiritual, mas estava acontecendo uma batalha espiritual que os missionários enfrentam. Os missionários têm forças terríveis contra eles. Então orar por eles é bom, gente. Oração faz bem. Oração chega lá em cima. No livro de Apocalipse está escrito que tem um lugar lá onde são depositadas as orações dos santos. São as orações que nós fazemos. E quando está lá, agora é coisa minha que eu vou falar, tá aquele, sabe esses negocinho que a gente põe nas igrejas de pedidos de oração? Então tá lá, chega lá em cima, aquele monte lá, Deus chama o anjo encarregado dos pedidos de oração, vamos dizer que é o Gabriel, o anjo Gabriel. Gabriel, distribui isso aqui para todo mundo atender esses pedidos. Cada um que pediu, veja aí se está correto o que pediu, se é justo, e vai e leva a bênção. Então, tua oração chega lá em cima. E quando chega lá em cima, tem resposta. Pode ser positiva ou negativa, mas Deus não deixa de responder. Você já recebeu resposta das suas orações? Gente, vamos fazer o seguinte. Levante as duas mãos, erga a cabeça e bate palma para Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Então, quando a gente manda um missionário, a gente tem que pensar em duas coisas que trabalham juntas. A primeira é a obra 100% espiritual. O missionário não é turista para o lugar onde ele vai. Ele é um trabalhador, ele é um servo de Deus, que está ali para fazer a obra de Deus. Então, tem muitos que pensam que o missionário vai e fica na praia, no resort, nessas coisas. Não, vocês viram aí o que passou, a casa onde eles ficam lá? É pobreza, é um trabalho de doação, de sacrifício. Então, quando a gente investe na obra missionária, estamos investindo numa obra que tem retorno. Cada vida que fica libertada das mãos de Satanás é uma vida que vai trazer glória e honra para o Senhor Jesus. O Satanás trabalha. Qualquer lugar que a gente vai, a gente percebe que tem muitas pessoas que são uma espécie de prisioneiras de Satanás. Porque nesta batalha espiritual, todo mundo está envolvido. Não tem ninguém neutro. Ou é do diabo ou é de Jesus. A gente tem que saber que não tem aquele na coluna do meio. Agora, quem está na mão de Satanás, ele não consegue escapar sozinho. A pessoa não consegue. Vocês já viram essas armas que são criadas para prender animal? Vamos pegar aqui um bem simples, um ratinho. A gente não pega umas ratoeiras para pegar o bichinho? E é simples, hein? Põe o queijinho lá, não? Acho que os ratos são todos mineiros, viu? Porque põe queijo. Eu também sou mineiro, né? Então põe o queijo, eles vão lá, sente aquele cheirinho e vão. Quando ele chega naquele pedacinho ali preparado, desarma a ratoeira e pá, vem aquele ferrinho e ele não consegue sair dali sozinho. Armadilha para elefante. Ele cai num buraco, não consegue sair sozinho. Quer dizer, as armadilhas são feitas para pegar cada um na sua força, na sua capacidade. Quando cai na armadilha, não consegue sair sozinho. Só consegue sair com ajuda externa, com ajuda de fora. Quem consegue tirar das mãos de Satanás é um só. E o nome dele é Jesus Cristo, o filho do carpinteiro de Nazaré. Só ele que consegue tirar. Eu fui liberto. Alguém mais foi também? Nós somos livres porque ele nos livrou. Alguém mandou uma palavra para nós. Eu me converti com 16 anos. Novinho, né? Estava indo num caminho errado. Fui lá numa tenda de lona, onde estava sendo começada uma igreja. É interessante que essa lona, essa tenda, ficava a 200 metros de onde morava aquela que é hoje a minha esposa. E essa minha esposa, alguns conhecem, a pastora Iraci, nós somos casados há 62 anos. E estamos ajustando para ver se dá certo. 62 anos. Ela morava ali, eu nem conhecia, né, mas estava lá perto. E eu ia lá para provocar os crentes, com outro grupo de rapazes lá dos seus 16 anos, que nem eu, né? Os bancos eram de madeira e eram armados. Então a gente chegava mais cedo e colocava de uma forma que quando alguém sentasse, o banco caía. Essa era a nossa alegria, de ver as pessoas sentar e cair. Mas uma noite,
de 29 de junho de 1955, fria. Eu fui lá fazer minhas algazarras, mas os outros rapazes não foram, eu fiquei sozinho. E quando a gente fica sozinho nessa idade, toda a nossa coragem acaba, não é? E eu fiquei encostado ali, esperando, e nisto chegou lá o pregador e começou a pregar. E a palavra dele mexeu aqui. Porque a palavra dele foi a seguinte, que vai chegar o dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou no meu coração, ficou firme. Eu devia entregar minha vida para Jesus naquela noite, mas eu endureci meu coração. Aí eu fiquei mais 6 meses. Aí chegou o dia 25 de janeiro, feriado na cidade de São Paulo, onde eu morava. E eu estava lendo a Bíblia no livro de São Mateus, que fala sobre as últimas coisas, os últimos dias. E onde eu morava era perto de um campo de aviação. Não era de passageiro, não, mas era das Forças Armadas. E enquanto eu estava ali lendo, falando sobre a volta de Cristo, passaram 4 aviões a jato voando baixo, aquele estrondo. Meu Deus do céu, eu quase morri ali. Porque eu pensei, Jesus está voltando e eu estou perdido. Ali eu me ajoelhei e pedi perdão. Falei, hoje à noite, naquele dia, eu falei, hoje à noite eu vou me entregar para Jesus na igreja. E eu fui para a igreja. Então chegou lá, o pastor pregou e eu pensei, se ele não chamar, eu vou para frente. Mas ele chamou e eu fui e me entreguei para Jesus. 25 de janeiro de 1956, eu dei minha vida para Jesus. E fiquei firme até o dia de hoje, com 16 anos. Hoje eu estou, sexta-feira, eu completei 85 anos de vida. E nunca me afastei da palavra de Deus. Quando eu entreguei para Jesus, tudo que eu queria era ser salvo. Mas Ele deu muito mais. Ele me deu um ministério. E com o tempo eu fui lendo a Bíblia, fui participando de tudo. No começo da minha vida de crente, eu ia em tudo que era coisa, gente. Eu só lia a Bíblia e livro de escola. Num jornal, revista, eu parei de ler naquele tempo. Era só, logo eu conhecia a Bíblia. Eu ia nas vigílias, tinha uma vigília por semana, eu não perdia uma. Eu entrei para cantar no coro da igreja, eu comecei a acompanhar os mais experientes para ir nas casas fazer cultos, eu comecei a ir para as ruas fazer culto nas praças, e eu fui logo me desenvolvendo. Fui estudar no Instituto Teológico Quadrangular, me formei junto com a minha esposa. Passado 2 anos, eu fui chamado para o ministério. Em março de 64, eu fui consagrado pastor. E até hoje eu continuo pastor, para a glória de Deus. Essa semana eu passei fora, eu fui participar da conferência do nosso distrito, e lá nós somos homenageados pelos 60 anos de ministério, e aproveitamos e ficamos lá por uma semana, num lugar que parece o paraíso. E os pastores da Quadrangular têm direito a ficar lá uma semana gratuito. Você pode ir lá. É só mostrar que tem credencial e fazer a reserva. Fiquei lá uma semana com meu filho, minha nora e minha esposa. E voltamos ontem. E durante a caminhada que eu fazia lá, eu passava tempo sozinho, andando e falando com Deus. E eu fui rememorando toda a minha trajetória ministerial. Como eu comecei, um mocinho tímido, que ficava assim, como é que eu vou... E já cheguei a pregar num ginásio lá na cidade de Salvador, na Bahia.
para 20 mil pessoas. Então, isto é a transformação que Deus vai fazendo na nossa vida. E eu acho que eu estou falando aqui para um público que talvez esteja naquela fase minha de ama Jesus, gosta dele, mas nem sonha que ele vai te pegar. E vai chamar você. E vai colocar você em lugares altos. Vai promover você. Vai fazer você ficar valente, corajoso, conhecedor da palavra. E vai chamar e vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. Está escrito no livro de Timóteo, que a vontade de Deus, que Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Então, quando a gente lê isto, que Deus tem essa vontade, a gente pergunta, mas por que se Ele tem a vontade, nem todos se salvam? Ele podia, mexe no coração de cada um. Olha aqui, gente. Quando Deus criou o mundo, Ele criou os anjos e não provou nenhum deles. Não fez teste. E quando chegou o levante de Satanás, que se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos também foram embora com o diabo. Então agora, se a gente quer ir para o céu, nós temos que passar nos testes aqui. Então nenhum vai entrar no céu por engano. Se entrou, é porque tinha que entrar, tá certo? Então, mas para isto, nós temos que dar um testemunho de firmeza, de fidelidade a Deus aqui. Então, mas como a vontade de Deus é que todos sejam salvos, Deus diz na palavra que somos salvos pela fé. Fé na graça de Deus. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Não é graça. E aí o que acontece? A graça de Deus é para todos. Todos podem ser salvos, porque Deus tem vontade que todos sejam salvos. Mas nem todos são. Mas é a mesma graça. Só que uns recebem e outros não. Sabe como eu comparo isto? A graça, vamos dizer que é o sol. O sol não brilha para todo mundo? O sol brilha na casa do sem vergonha, do adúltero, do assassino, e até na casa do crente também, não é? Tem o sol, para todos. Então, a graça de Deus é o sol. Mas tem aqui uma lata de cera e uma lata de barro. Naquele sol forte, o que acontece com a cera? Ela derrete. E o que acontece com o barro? Endurece. É assim a graça de Deus. Nós que somos crentes, nós somos cera. Nós nos derretemos diante do poder, da graça de Deus. Nós aceitamos. Mas aqueles que não gostam de Deus, endurece o coração. E eles não são salvos. Mas a graça é para todos. Então nós podemos dizer, aleluia, que eu sou cera e aplaudir o Senhor nosso Deus, que nos deu a tão grande salvação. Agora, esta palavra, ela precisa chegar para os outros também ouvirem. A gente não pode ser egoísta e guardar a salvação só para nós. Não seria tão bom se a gente fosse salvo e a missão nossa seria simplesmente esta, de vir aos cultos, ter uma cadeira macia, confortável, ter água para beber. Cadê? Olha só. Se não beber esta água é pecado, né? Quem trouxe essa água aqui tem galardão. É o que a Bíblia fala, não é? Então nós temos um desafio, gente. Porque
Se a gente fizer um retrospecto do livro de Atos, a gente vai ver muito sobre a obra missionária. O começo do livro de Atos é interessante. Ele diz assim: em meu livro anterior, porque o Lucas escreveu 2 livros da Bíblia. Ele escreveu o livro que tem o nome dele e o livro de Atos. Então, no livro de Atos, ele diz: em meu primeiro livro, que foi o de Lucas, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Guarde bem. Então, nossa mensagem tem de estar fundamentada. Nós, quando formos falar de Cristo para os outros, temos que falar sobre o que Jesus fez e ensinou. Isso é básico. Nosso ensino tem que ser a respeito de Jesus. Não tente converter os outros falando que seu pastor é bacana, que a sua igreja é melhor, que as instalações são ótimas. Tudo isto só conecta com a mente da pessoa. Mas quando fala de Jesus, do que ele fez, do que ele ensinou, fala na mente e desce para o coração. Então nós precisamos usar de sabedoria. Depois a gente vê que Jesus disse para eles começarem a pregar em Jerusalém. Jerusalém era a capital, era o lugar onde estava o templo. E ali eles se juntaram. Jesus percorreu Jerusalém, morreu lá, ressuscitou lá. Mas o evangelho tinha que começar a ser pregado ali. Mas depois Jesus falou que tinha que prosseguir até os confins da terra. Para mim, confins da terra é Governador Valadares. Até os confins da terra. Né? Ou seja, pregar em todo lugar, em todo mundo. E acontece que eles começaram a crescer em Jerusalém. A Bíblia fala que o evangelho, a palavra, se multiplicava. Estava gostoso ficar em Jerusalém. Os apóstolos estavam lá, os milagres aconteciam, as casas iam ficando cheias de convertidos, e eles gostaram, mas Jesus tinha falado para não ficar só em Jerusalém. E aí apedrejaram o diácono Estevão, ele morreu. E quando ele morreu, se levantou uma grande perseguição contra os crentes. E eles então se espalharam para tudo quanto foi canto. Quer dizer, a ordem de Jesus foi cumprida deste jeito, mas não foi de espontânea vontade. Foi porque eles estavam correndo o risco de morrer. Mas só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Só que aconteceu o seguinte, a tática do diabo deu errada para ele. Porque ele pensou que quando ele perseguisse, com medo da morte, os cristãos iam se espalhar e tudo ficaria apagado, o diabo se enganou. Porque aonde os discípulos, os novos convertidos iam, eles iam pregando o evangelho. E a obra foi crescendo em todo quanto foi lugar. Gente, Deus muda as coisas que parecem ruins para coisas boas. Diz que ele faz com que aqueles que o amam possam ter tudo de melhor, de abençoado. Uma vez, acho que sempre foi também no Rio de Janeiro, surgiu uma perseguição lá contra aqueles que ficavam em hotéis. Sempre tinha no criado mudo uma Bíblia dos Gideões. Eu mesmo encontrei muitas dessas Bíblias. E aí eles proibiram de colocar nos hotéis do Rio essa Bíblia dos Gideões. Então receberam ordem para jogar no lixo. Então, todos os hotéis foram, imagina, pegar uma Bíblia, joga no lixo porque não pode ficar mais lá. E o que aconteceu?
foi que em pouco tempo descobriram que os garis, aqueles que recolhiam o lixo, estavam se convertendo em grande número. Porque eles pegavam a Bíblia, ficavam curiosos, liam e se convertiam. Não adianta, o diabo cria um problema, Deus faz com que o problema fique uma bênção. Eu digo que o diabo faz um buraco na parede, né? O diabo é violento, aí Jesus manda um anjo lá e coloca uma janela nova com vidro colorido. É assim que as coisas vão ficando cada vez melhor na obra de Deus. Quer dizer, quando Estevão foi apedrejado, se espalhou o evangelho. E aí no capítulo 13 de Atos, estavam lá uns crentes reunidos, e entre eles estava um homem chamado Saulo, que era recém-convertido, e tinha um colega dele chamado Barnabé. E enquanto eles estavam na igreja, naquela igreja tinha profetas, tinha mestres, e tinha pastores, né, os ministérios. Então, eles estavam ali reunidos em oração, quando o Espírito Santo mexeu no coração dos líderes e falou: separai-me, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Agora imagina, oraram por eles e enviaram Saulo e Barnabé. Ali estava começando o evangelismo, missões que ia atingir o mundo todo. Por ordem do Espírito Santo. Agora, gente, preste atenção. Eles foram enviados por uma igreja responsável, na autoridade do Espírito Santo. Essa é a forma correta de enviar missionários. Missionário que se auto-intitula missionário, mas não foram enviados, não são missionários. Porque a própria palavra missionário significa enviado. Mas quando tem a bênção da liderança, a oração da liderança, a responsabilidade da liderança, a proteção da liderança, eles vão e fazem a obra. E Saulo e Barnabé, depois de percorrerem muitas cidades, voltaram para a igreja de onde eles saíram e prestaram o relatório. Gente, não é bonita a obra de Deus? Quando feita sob a direção de Deus. E houve um erro aí. Saulo e Barnabé fizeram um erro, porque o Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé pelo nome. Mas Barnabé tinha um primo chamado Marcos. E eles, por conta própria, falaram: Marcos, vamos juntos. E esse Marcos deu trabalho. Criou problema. Então, tem que ser do jeito que Deus falou. Amém? E aí eles foram e começou a abalar o mundo todo. De modo que a gente vê que, até no fim, quando Paulo foi preso, que ele foi para Roma, ele ficou um preso, vamos dizer assim, livre, porque ele alugou uma casa, pôde morar lá, podia pregar o evangelho lá, mas só que tinha guardas com ele, porque ele estava preso. Agora eu fico imaginando esses presos ouvindo Paulo pregar o dia inteiro. Eu acho que ele ganhou ali muita gente. E até hoje, lá em Roma, diz que tem a casa dele, né? Onde ele ficou. Eu fui para Roma 2 vezes, estava fechada a casa dele. Não deu para conhecer. Agora, vou passar para vocês alguns números. Nós percorremos aqui rapidinho o livro de Atos, mas vamos ver aqui que a Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, ela tem um grande desafio. Em 2015, eu já fui professor de missões várias vezes,
Em 2015 eu estava dando aula no instituto e eu fiz um levantamento por minha conta, muito simples, sobre a obra missionária no mundo. O que eu apurei foi o seguinte: eu fiz só dos cristãos não católicos, não incluí os católicos. E aí eu cheguei ao seguinte, que a população mundial era de cerca de 8 bilhões de pessoas. Hoje tem mais. Agora, eu vi quais são os países que têm mais crente, mais protestante, vamos chamar. O que tem mais é a África do Sul, com 73% da população da África do Sul é crente. Depois vem lá Quênia, Reino Unido, Congo, Nigéria, Alemanha e o Brasil em 7º lugar. Hoje, naquela época, o Brasil tinha 21% de crentes. Hoje, as estatísticas do Brasil mostram que tem mais de 30% são protestantes. Então, cresceu muito no Brasil, nós, não é? Eu me surpreendi com a Alemanha em 6º lugar. E a gente vê nos 7 que eu separei, 4 são da África. Quênia, Congo. Outra coisa que eu descobri na época, que tinha cerca de 140 mil missionários espalhados pelo mundo. E que 64 mil tinham sido enviados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandava muitos missionários. Só que tinha um problema, que destes 140 mil missionários, 74% estavam em países já considerados cristãos. Quer dizer, os missionários deviam ser mandados no número maior para os países que não são cristãos. Isso inverteram. Fizeram reuniões exatamente para mudar este quadro. Hoje tem muito mais missionários em países muçulmanos, mesmo da África, que não são cristãos. Deixa eu ver agora aqui. Eu vi, aqui tem um quadro meio triste, que as pesquisas mostram que os cristãos, somos nós, hein? Cristãos, nós aqui, não católicos. Os cristãos gastam mais dinheiro com refrigerantes, cosméticos, produtos de limpeza, animais de estimação, roupas de etiqueta, do que com missões. Interessante. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Anos atrás eu fui numa reunião de supervisores da Igreja Quadrangular e nesta reunião estava sendo ministrado a respeito daquilo que nós professamos que amamos na obra de Deus. O que você mais gosta? Ele perguntou. Deu um papel, cada um respondia. Então, o pessoal respondia oração, pregação, missões, obra social. Aí ele falava, pega o seu cheque, vê aí nesse canhotinho para onde você está contribuindo. Porque para aquilo que você realmente gosta, você gasta dinheiro. E eu descobri isso com a minha esposa. Como eu gasto dinheiro com ela. Toda semana, meu Deus. Cabelo. Unha. Eu falei assim, meu cabelo é pouco, né? Eu vou só um mês e meio. Você vai toda semana.
e gasto. Eu falo para ela, se eu não fosse casado, eu estava rico. E ela só ri. Aí eu falei isso para as mulheres da igreja, lá em Malden, onde eu era pastor. Comecei a falar essas coisas. As mulheres fizeram uma roda. Pastor Caio, o senhor está errado. Falei, por quê? O senhor não gasta dinheiro. Isto se chama investimento. Gente. Mas a gente gasta dinheiro com pessoas que a gente ama. Com aquilo que a gente ama. E aí, quando ele pediu para o pessoal mostrar aonde gastava o dinheiro, né, no talãozinho de cheque, aqueles que falavam de missões, só fala, mas não prova que realmente gosta de missões. Porque nós que não vamos para o campo missionário, a maneira que nós temos para contribuir são duas: oração e contribuição. Se a gente ora por missões, é uma coisa. Se a gente contribui, é uma coisa. Então a prova que você tem, que você mesmo tem, não precisa fazer com ninguém. Se você ama missões, é com quanto você contribui e quanto você ora pela obra missionária. Aí eu cheguei numa conclusão que essa não foi pesquisa minha, não. Eu li em outro lugar. É que os cristãos, em geral, olha, em geral, não é você não, é em geral, dão para missões menos do que o equivalente a uma lata de Coca-Cola diária. A gente até passa vergonha. Quanto custa uma lata de Coca-Cola? Se compra de pacote, baratinho, chega uns 50 centavos. Se você compra individual gelada, uns $2. Então, é pouco se a gente realmente ama missões. Eu tomo de vez em quando Coca-Cola, mas minha filha, quando era solteira, misericórdia, eu não sei como é que a Eliana sobreviveu. Eu ia no supermercado lá em perto de casa, comprava caixas e em pouco tempo estava liquidado o assunto. Era ela. Gente, se a gente fizer um compromisso pessoal e dizer, olha, eu vou tomar vergonha na cara e eu vou contribuir para missões com mais do que eu tomo de refrigerante na minha casa. O refrigerante não vai fazer falta para você, mas este valor vai ajudar o missionário e a missionária e a família dele. Vocês dizem amém? Amém. Seja louvado o nome do Senhor. Vamos agora aqui concluir nossa palavra sobre missões. Bom, nós já vimos que todos estão envolvidos numa batalha espiritual. Não tem neutro. Ou é de um lado ou de outro. Nós somos de Cristo. Nós fazemos parte como embaixadores de Cristo. Então, nós podemos e devemos falar do Evangelho aos que estão ao nosso redor. Não precisamos todos ser missionários em outros países. Agora, tem líderes, alguns pastores, que por falta de visão, dizem que não é certo enviar missionários a outros países, sendo que na nossa própria terra tem muitas pessoas que não creem em Jesus. Mas vamos pensar, se a gente vai esperar que todos os que estão ao nosso redor se convertam para a gente fazer missões exteriores, nunca vamos fazer. Sempre tem alguém faltando.
E os especialistas em obra missionária dizem que há 3 maneiras da gente colaborar com a obra. Primeiro, ir. Segundo, orar. E terceiro, contribuir. Ir só deve ir quem é chamado. Porque se não tiver o chamado para ser missionário, chega naqueles lugares onde tem dificuldades para se adaptar, logo volta. Então, só quem tem chamado. Quem tem chamado aguenta o tranco. De viver na pobreza, com pouco dinheiro, de viver ali dependendo mesmo de Deus, e ele tem chamado, ele fica. Agora, nós podemos orar e contribuir. Eu já falei sobre isto. De modo que nós devemos fazer isto, orar e contribuir. Agora, a contribuição, eu quero falar para vocês uma coisa. Não faça a contribuição indiscriminadamente. São muitas pessoas que pedem oferta, mas eu vou falar a maneira correta que eu sempre pratiquei na minha vida, eu sempre contribuí com missões pessoalmente e as igrejas que eu fui pastor. A contribuição deve, antes, examinar se o trabalho missionário para o qual você vai enviar sua contribuição, se é um trabalho sério e se presta contas para alguém. Se for uma pessoa assim, tipo aventureira, você vai contribuir, você não sabe o que é feito do dinheiro. Vou falar para vocês outra coisa. A Igreja Quadrangular, todo centavo que é dado para a obra missionária quadrangular, tudo, não se tira um centavo, vai tudo para missões. O sustento de quem trabalha lá no escritório, tudo, sai dos dízimos que nós mandamos para lá. Mas o dinheiro para missões é integralmente usado para missões e presta contas para a convenção quadrangular, cada centavo. Então, se vocês querem contribuir para alguma obra missionária, que eu vi hoje aqui, falou bastante, né? Examine bem se todos são pessoas que prestam contas, se é um trabalho correto, se usa o dinheiro em missões, e aí contribua com alegria e com sossego, não é? Então vamos encerrar aqui, que vocês estão cansados de me ouvir. Nós já vimos que missões é a vontade de Deus. E vimos também que a ordem de Jesus é para ir a todo mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Depois nós passeamos um pouquinho pelo livro de Atos, junto com Paulo, Barnabé e Silas, e as suas aventuras missionárias. E a gente vê uma diferença. No tempo de Paulo, a obra missionária era diferente do que é hoje. Paulo, por exemplo, ele ia, ficava um pouco numa igreja, outro aqui, outro na outra cidade, ele ia vagando para lá e para cá. O lugar onde ele ficou mais, acho que foi em Corinto. Acho que ele ficou 1 ano e meio, por aí. Pouco tempo. Então eles não ficavam. O missionário de hoje vai e fica. É diferente. Paulo praticamente não tinha sustento missionário, assim, ele ia de lugar em lugar, dependendo de ofertas. Hoje os missionários costumam ter, vamos dizer assim, um salário para poder manter sua família. E eu, depois de passar por tudo isso que eu passei para vocês, onde eu fico surpreso ainda é com o valor que a gente investe em missões. Parece que a gente tem um temor, mas a estatística mostra que igreja missionária, igreja que investe em missões, igreja que gasta dinheiro com os missionários, são igrejas que prosperam financeiramente. E eu sei que esta é assim,
e as outras que eu conheço que são missionárias também são assim, porque Deus ama missões. E eu creio que, por extensão, Deus ama missionários e Deus ama aqueles que sustentam os missionários. Levante a mão. Repita comigo, por favor. Deus me ama, porque eu o ajudo na obra missionária. Vamos aplaudir nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Beber mais um pouco.